Pessoal, vamos falar sobre o comércio de certificados de vacina falsos por aí, hein? A atividade está florescendo por aí. Essa notícia foi sugerida por Índio Vendedor, Miguel Leite e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Então, olha que coisa, hein? Teve uma reportagem aqui no Bom Dia Rio, aqui outro dia, que mostrou o pessoal vendendo certificado de vacinação falso, né? Aí, lógico, né? O pessoal da Globo aqui ficou injúria, nossa, como pode fazer um negócio? Deus, que coisa absurda, nossa senhora, como pode e tal. Enfim, é lógico, no final das contas, isso ainda está funcionando ainda, né? O cara tá lá vendendo ainda as coisas. Parece que teve uma ação da polícia que prendeu algumas pessoas, mas no final das contas, se você for lá no Uruguaiana, meu amigo, você acha ainda para vender, tem um monte de lugar. Tem gente vendendo no SUS também, que você pode ir lá dar um dinheirinho e cai no registro mesmo lá do SUS, né? Sem encontrar outras formas que o pessoal tem encontrado por aí de burlar esse troço, né? A verdade é a seguinte, né? Todo mundo sabe que esse negócio de passaporte de vacina não está servindo para nada. Se os vacinados podem pegar a doença, podem transmitir a doença, então que diferença faz esse negócio de certificado de vacinação, né? Aqui no Brasil está isso ainda, na Europa também tem aumentado o mercado dos certificados de vacina, mas lá também está ficando mais caro, porque é maior a procura desses certificados, né? Aqui no Rio, por exemplo, a prefeitura proíbe você de ir no cinema, de ir em alguns lugares, se você não tiver o passaporte de vacina. É a mesma coisa na Europa, uma série de lugares você é proibido de ir se você não tiver o passaporte de vacina. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que o pessoal não está comprando muito essa ideia, não, né? E felizmente o que a gente está vendo é uma reversão desse tipo de coisa. Por exemplo, na Inglaterra, na Irlanda, na Tchecoslováquia, na República Tcheca, já houve a reversão dessa medida, ou seja, não estão mais exigindo passaportes para entrar nos lugares. A ideia na Inglaterra era a mesma aqui do Rio, né, de você não poder entrar em determinados ambientes fechados, precisava mostrar o passaporte de vacina. A gente já falou sobre a proposta, sobre a promessa do Boris Johnson de acabar com todas essas medidas de pandemia, né, agora, e uma das medidas que ele encerrou foi justamente essa, não está mais pedindo o passaporte de vacina. Tudo leva a crer que a tendência é isso se espalhar para o resto do mundo, realmente você acabar com essa medida. O que tem ainda de pressão favorável a isso é justamente do pessoal que está vendendo vacina, né? E aí tem muita gente que realmente ganha muito dinheiro com esse negócio de venda de vacina. Vamos torcer para esse pessoal não ganhar essa decisão no final das contas, ou então, pelo menos, se serve de consolo. Se continuarem com essa medida, olha só, é mais todo um mercado aberto, mais todo um livre mercado que se abre aí para as pessoas, né? Comprovante de vacinação falso, olha que coisa. E o pessoal não se dá nem ao trabalho de fazer um negócio bonitinho, bem feito, porque afinal, a verdade é que a maior parte dos comprovantes de vacinação é mesmo muito tosco, né? Um papelzinho ali com um carimbo qualquer, então meio que nem faz diferença no final das contas, né? É lógico que isso ia acontecer, e enquanto tiver essa medida absurda e sem sentido, vai continuar tendo passaporte de vacina falso por aí, pode ter certeza. Pessoal, a Indonésia vai mudar a capital, tá? Vai construir uma capital do zero e mudar para lá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gerson, Vale do Paraíba e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou outro dia nisso, né, lá no Visão Libertária, eu fiz um vídeo mostrando as 5 principais tragédias de capitais novas que foram construídas do zero e falharam miseravelmente. E, de novo, a gente tem uma aqui que realmente tem tudo para dar errado, né? A Indonésia, que é um país muito grande, aliás, as pessoas não têm a noção de quão grande é a Indonésia, porque é um monte de ilhazinho, mas na verdade é um monte de ilha bem grande isso daqui, né? A Indonésia, hoje, a capital dela é Jakarta, que fica aqui na ilha de Java, e ela quer transferir para East Kalimantan, que é esse pedaço dessa ilha aqui, algum lugar por aqui, tá? Em algum lugar por aqui que eles vão construir a nova capital, num lugar que já tem até alguns vilarejos lá, mas eles vão construir a cidade toda do zero. O motivo que eles deram é justamente que Jakarta está afundando, como você vê aqui. E por que Jakarta está afundando? Porque
o costume lá é justamente você ter água de poço, então as pessoas tiram água de poço, você tira água de poço, a tendência do solo é baixar, como é uma cidade que fica no nível do mar, ela já tem problemas de alagamento constantes. Quer ver, se você entrar aqui, der um zoom nisso daqui, é nessa área aqui de oeste de Jacarta que costumam ter os alagamentos. Eu não sei se tem algum alerta aqui neste momento, mas é justamente por aqui que você vê este problema, né? Tudo no nível do mar. E, lógico, além disso, eles alegam aqueles outros problemas todos. A cidade é uma cidade muito grande, as pessoas ficam presas no trânsito e coisa e tal. Vamos mover a capital para um lugar mais distante para facilitar o trabalho dos políticos. Isso vai ajudar todo mundo. Não, não vai ajudar ninguém. Na verdade, só vai ajudar os políticos mesmo, porque o Estado funcionar bem só causa que ele roube mais a população. O que eles acabam fazendo com essas mudanças de capital é justamente, primeiro, uma oportunidade enorme para um monte de político ganhar um monte de dinheiro, porque pensa bem, né? Tem que contratar empreiteira, tem que fazer um monte de coisa lá, então acaba sendo uma coisa extremamente cara. E, além disso, você tem a situação de, lógico, eles passam a ficar distantes da população, né? Hoje em dia, Jacarta tem um monte de gente lá, um monte de gente que critica o governo. O governo se mudando para um lugar aqui que não tem nada por aqui. Eu acho que é perto dessa cidade aqui, de Samarina. Eu vi aqui em algum lugar aqui. Mas, enfim, indo para um lugar que não tem ninguém por perto, só cidades pequenas, eles se dão bem nessa história, né? Então, ou seja, no final das contas... Aí estão alegando também, a mesma coisa que falaram aqui no Brasil, não, que estão movendo a capital para uma região mais central aqui do país, né? Olha, de fato, a Indonésia, como eu falei, ela engana, geograficamente ela é grande pra caramba. Se você comparar aqui, ó, se botar isso aqui em cima do Brasil, ó, vai pegar quase toda a parte do Brasil. É muito grande o país, né? As distâncias ali são muito grandes. Embora seja um monte de ilha, né? Aliás, tem umas curiosidades enormes, né? Um monte de ilha, mas tem fronteira com 3 países, né? Que ela faz uma fronteira aqui com a Malásia, na ilha de Brunei, faz fronteira com a Papua Nova Guiné, na ilha de Guiné, e com o Timor-Leste também aqui nessa ilha de Timor, né? Mas enfim, eles estão dizendo que colocando mais por aqui fica mais fácil de você ter voos para todos os lugares. Mesma coisa que falaram de Brasília, né? Pô, constrói um aeroporto bacana aqui, pô, deixa lá, tá beleza, não precisa de mais do que isso, não. Vai ficar mudar a cidade inteira. É papo de político. O que eles querem mesmo é a grana das empreiteiras e ficar longe do povo. Esse pessoal pagador de imposto, né, que na cabeça deles é pagador de imposto, tem que trabalhar aí para pagar imposto, nada de ficar reclamando, não, pô. Pessoal, vamos falar sobre um estudo da Royal Society lá de Londres, que chegou à conclusão de que banir pessoas por opiniões erradas em assuntos científicos, por desinformação científica, como eles estão chamando, é pior de tudo, não ajuda em nada nesse tema. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Macarronada e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E se quiser comprar merchandising nosso, é só ir lá na nossa loja no pimentanocafé.com.br/visão libertária. Tem o link aí na descrição do vídeo, né? Bom, pois bem, a Royal Society é uma entidade bastante reconhecida no mundo científico, né? Faz muitas pesquisas e coisa e tal, e recentemente fez esse relatório aqui, The Online Information Environment, ou seja, o ambiente de informação online, em que fala sobre o problema de você ter hoje em dia várias teorias da conspiração aí meio malucas, várias, o que ele chama aqui de desinformações científicas, né? Desde terra plana, 5G causa problemas, enfim, tem um monte de história aí de desinformação científica que tem na internet. De fato, tem. A gente falou outro dia lá no Visão Libertária, fiz um vídeo sobre o pessoal que tem a teoria de que o Império Romano nunca existiu e coisa e tal. Enfim, tem teorias malucas aí para tudo quanto é lado, né? E o que diz o relatório? O relatório fala, olha só, apenas deixe os anti-vaxxer, os negacionistas do clima e o pessoal da conspiração, teoria da conspiração 5G, viver sem a ameaça constante de remover ou de ser banido, né? Porque, pelo menos, eles não fogem para locais ainda mais radicais, para sites ainda mais radicais, para partes mais obscuras ainda da internet. Essa foi a conclusão desse relatório aqui.
Na verdade, o relatório tem um monte de recomendações, tá? Se você olhar, é um relatório bem completo, tem um monte de coisa aqui. O que eles falam só é que justamente não vale a pena banir simplesmente a desinformação. Isso não é um caminho adequado, isso leva a piora, e é fácil de ver, né? Eles falam mais aqui. Isso acaba, na verdade, na cabeça dessas pessoas, confirmando a teoria delas. Então elas acabam acreditando, na verdade, mais naquele ponto, né? E como elas vão para esses nichos obscuros da internet, esses problemas todos aí, eles acabam sendo menos atingidos, sendo menos expostos ao contraditório. E isso é um problema. Então o ideal é, quanto mais você deixar a pessoa falar, é melhor. Por quê? Porque enquanto ela está falando no fórum mais livre possível, mais pessoas estão ouvindo aquilo ali, mas mais pessoas estão também aptas a criticar, a falar, a contradizer, a fazer o contraditório. Se você proíbe a pessoa de falar, ela não vai deixar de pensar aquela coisa e acaba fugindo, se refugiando num fórum obscuro, onde ela não deixa de pensar naquela coisa e não deixa também de tentar captar outras pessoas para a teoria da conspiração dela, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito curioso, né? Porque eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? Você sabe, do ponto de vista da ética libertária, a liberdade de expressão é absoluta. Você deve poder falar qualquer coisa, não apenas verdades, não apenas coisas científicas. Você deve ter o direito de falar o que você quiser. E é lógico, do ponto de vista da ética libertária, isso acontece simplesmente porque a ética ela é definida pela propriedade privada, então eu não sou proprietário do seu cérebro, da sua boca, dos seus dedos para você digitar lá no teclado. Então, meu amigo, quem é proprietário é você, você faz o que quiser com isso, eu não tenho nada a ver com o que você pensa. Agora, como eu já apontei em vários vídeos aqui, isso também tem um fator utilitário, isso também tem um peso utilitário muito grande. É melhor deixar as pessoas falarem as coisas do que censurar essas pessoas. Por quê? Porque isso ajuda a você a convencer a pessoa do contrário. Você calar a pessoa, ao contrário, você vai segregar a pessoa, aí que ela não vai acreditar mesmo na história e vai se juntar só no grupo dela e vai formar uma bolha de conhecimento muito mais estanque do que você tem hoje, né? Então, banir, censurar é uma coisa ruim, prejudica a discussão, mesmo quando a pessoa fala coisas idiotas, tá? E eu vou além, tá? O estudo deles aqui fala que, sobre desinformação científica, como eles chamam aqui, né? Essa teoria de que 5G causa problemas mentais, né? Ou problemas de saúde nas pessoas. Tem gente que acha que até que 5G causa Covid, um negócio assim. Isso é teoria da conspiração, não existe isso, tá? Radiação eletromagnética, a gente já é banhado em radiação eletromagnética de todo tipo. Interferência em avião é uma coisa. Agora, causar problemas de saúde num ser orgânico como nós, não tem essa, não existe isso, né? Antivaxxer também, vocês sabem, eu sou um fã de vacinas, acho vacina um negócio excelente, a nossa qualidade de vida se deve em muito à invenção das vacinas. Eu tenho alguns questionamentos sobre o uso de vacinas na Covid, eu já expliquei para vocês, é muito mais sobre a estratégia como isso foi usada do que a questão da eficácia ou da validade médica da vacina em si. E isso aqui, meu amigo, negadores do clima, aí pode botar esse carimbo em mim. Esse carimbo eu aceito. Enfim, no final das contas, qualquer que seja a teoria maluca, terra plana, Roma não existe, esse tipo de coisa, deixa o pessoal falar. Eles vão estar expostos ao contraditório, a pessoas contradizendo. Se você bloqueia, se você proíbe a pessoa de falar, só piora a situação. Eu vou além disso, tá? Eu digo que também outras coisas idiotas, como nazismo, racismo, comunismo, socialismo, essas coisas, as pessoas devem continuar tendo o direito de pregar essas ideias, elas não devem ser caladas, não se deve proibir de se falar em comunismo, ou proibir de se falar em nazismo e coisa e tal, pelo mesmo motivo, porque se você proíbe, se você banha o conteúdo, as pessoas na verdade se radicalizam mais, você na verdade está dando uma confirmação daquilo, a pessoa passa a se sentir, olha só, estão me expulsando é porque eu falei alguma coisa que mexeu com eles, que realmente teve impacto, né? Então você só piora a situação. Deixa o pessoal falar a besteira que quiser. É o melhor dos mundos para todo mundo, né? Tomara que o YouTube veja isso daqui e tome como uma posição deles lá, porque como eu disse, na ética libertária, a liberdade de expressão não importa se é bom, se é ruim, não, é propriedade privada. Você tem o direito de falar o que você quiser, ponto final. O resto, como é que vai ser, se é bom, se é ruim,
deixa para lá. Mas além disso, neste caso da informação descentralizada, do direito de você falar, da liberdade de expressão, certamente é bom, é positivo. Pessoal, o FBI encerrou as investigações do caso da Gabi Petito e do Brian Laundrie. Aquele caso dos dois rapazes, dois jovens que saíram viajando, coisa e tal, e acabou de forma trágica essa viagem. Vamos entender quais foram as conclusões finais deles. Essas notícias foram sugeridas por Alessandro Dias, Marco Batalha e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso da Gabi Petito, a gente fez vídeos lá no Visão Libertária, falamos aqui também no Ancapso, né? É uma história muito triste, lógico. Dois jovens saíram queriam correr os Estados Unidos e coisa e tal, e acabou com a morte dos dois, né? E agora o FBI encerrou as investigações. Num caderno de notas ele tinha... Isso aqui não é notebook no sentido de computador, não. Tá notebook no sentido de caderno de notas mesmo. O Brian Laundrie, ele confessou que matou a Gabi Petito, então eles já sabem agora tudo o que aconteceu. Parece que a relação deles foi deteriorando ao longo da viagem. Parece que ele já tinha feito estrangulamento nela antes, né, só que não chegou a matar ela, e parece que foi isso que aconteceu. No final, ele confessou que ele matou a namorada dele, a Gabi Petito. O corpo dela foi encontrado, a gente explicou isso lá no vídeo, né, perto ali do Parque Grande Teton, e com sinais de estrangulamento mesmo. Ela morreu de estrangulamento. Eles brigaram, ele enforcou ela morreu. Essa foi a história. Realmente uma história muito triste. Essa, para quem não está por dentro dessa história, deixa eu explicar em mais detalhes isso. A notícia que eu falei é essa, tá? Ou seja, o FBI concluiu, encerrou as investigações, foi isso mesmo, ele matou ela, depois se suicidou. Encerrado o caso, não tem nenhum outro suspeito, não tem nenhuma outra condição. Eu já tinha falado no meu último vídeo que eu fiz sobre isso, quando ainda estavam investigando, né, que não tinha... Aquele momento, dadas as coisas que aconteceram, estava meio clara que era isso que iria acontecer mesmo. O que a gente tem agora é a confirmação do pessoal lá do FBI, né? Bom, qual que foi a história? A Gabi Petito e o Brian Laundrie namoravam já há algum tempo, estavam noivos, não sei o que lá, e em determinado momento resolveram comprar um carro para sair fazendo uma viagem nos Estados Unidos e gravando, criaram um canal no YouTube. O canal no YouTube deles está ainda está no ar ainda, né? E aí eles passearam, tiraram foto num monte de lugar. E a coisa dessa aventura deles é que justamente, essa aventura trágica é que justamente eles documentaram tudo. Então tem todas as fotos dos lugares que eles estão passando, sempre muito alegres, né, com a cara feliz, rindo, coisa e tal. E aquele negócio, né, é a coisa típica de YouTube mesmo, você só vê a parte feliz da pessoa, a pessoa não bota as fotos dela quando ela está triste, mas realmente foi uma situação complicada, né? Parece que eles tinham uma relação já há muito tempo, mas a relação estava deteriorando muito rápido. Teve um caso lá em que eles foram detidos pela polícia porque um pessoal no hotel que eles estavam disse que eles estavam discutindo, que ele botou a mão no pescoço dela, coisa e tal. Mas quando a polícia pegou eles falaram que não tem, foi uma briga, mas a própria Gabi falou, não, eu que me excedi, que falei umas coisas, tal, briguei com ele, não sei o que lá, não tem nada não. Ele estava arranhado, inclusive, ela não tinha sinal. Então, no final das contas, a polícia liberou os dois, só que logo depois, alguns dias depois, o Brian Laundrie apareceu sozinho em casa. Uma coisa muito estranha, saíram os dois para fazer o passeio, ele voltou sozinho, e ele disse para os pais dele que ele se perdeu da Gabi, não sabia o que aconteceu com ela sumiu, ele não sabe o que houve, né? Só que, lógico, aquele negócio, logo ele percebeu que até a dimensão que tomou esse caso, ele não ia ter como se safar, né? Desde o início ele era o principal suspeito da história. Eu falei no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa história, que é lógico, existe a possibilidade de realmente ele ter se separado. Cara, para com isso, né? Mesmo que ele tivesse se separado dela e outra pessoa tivesse matado ela, ainda assim seria uma sacanagem o que ele fez, né? Deixar ela no meio do nada e voltar para casa e ela acabar sendo morta. Ele não deixa de ter responsabilidade, mas estava claro desde o início que era isso que tinha acontecido, e a gente só tem a confirmação agora. Umas fotos muito bonitas, eles passeando para tudo quanto é lugar nos Estados Unidos e coisa e tal, e uma tragédia dessa, né? Realmente muito triste
essa história. Pessoal, boas notícias na economia. O dólar caiu, a bolsa subiu. Será que vem uma situação boa por aí na economia aqui no Brasil? Tomara que sim, né? Vamos tomar o nosso cafezinho aqui, bater nosso papo. Essa notícia foi sugerida por Marco Siqueira, Rodolfo Andrello e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. E se quiser comprar uma canequinha com o nosso símbolo, é só ir lá na loja do pimentanocafé.com.br/visão libertária. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Você consegue comprar merchandise, camisa, caneca, um monte de coisa nosso lá. Dá uma passadinha lá para conferir, né? Bom, então vamos ao assunto. O dólar caiu no final da semana passada, né, na sexta-feira. A bolsa subiu, um clima de otimismo e até um clima de otimismo no Brasil descolado do resto do mundo, porque no resto do mundo as bolsas caíram. Foi aqui mesmo que a situação melhorou. E isso mostrou o grande pesadelo do pessoal que faz oposição ao Bolsonaro, porque a questão toda é essa. Como eu falei para vocês, reeleição se resume à economia. Se a economia está bem, meu amigo, a economia está bem, o cara ganha, ele leva, não tem essa. Agora, o que pode complicar a vida dele é se a economia for mal esse ano, né? E lógico, tem muita gente torcendo para coisas erradas aí, mas pelo menos por hora a gente está tendo algumas boas notícias, né? Veja, essa pequena queda do dólar, essa pequena subida da bolsa, ainda é muito pouco para dizer, cantar vitória, dizer, não, acabou, agora a economia já está 100%, coisa e tal. Mas certamente preocuparam os adversários. Olha só, olha o que diz o antagonista. Dólar cai e bolsa sobe após discurso do Moro. Não, foi o Moro que fez dólar, não foi a política econômica do Bolsonaro, não, que é isso. Foi o Moro que falou um discurso lá e o dólar caiu e a bolsa subiu e coisa e tal. Da mesma forma, o 247, entrevista de Lula derruba o dólar e provoca onda de otimismo nos mercados. Não, foi só no Brasil, tá? Não foi no resto do mundo, não. Esse pessoal, isso mostra o desespero dos caras, né? Esse é o pesadelo deles, entendeu? É justamente a economia ir bem, porque aí não interessa. Lógico que não foi por causa do Lula, não foi por causa do Moro, né? Aqui explica direitinho a coisa, também aqui nessa outra matéria da Infomoney explica o que aconteceu, o valor das commodities, né? O mundo está retomando o crescimento, o valor das commodities subiu, o Brasil é um grande produtor de commodities, de ferro e mais um monte de coisa, então o petróleo subiu, um monte de coisa, uma série de coisas aqui, boas notícias para produtores de commodities, e daí isso trouxe uma valorização para essas empresas aqui no Brasil, que levantou a bolsa e trouxe recursos de fora. O dólar está fraco, como vocês sabem, a questão toda lá nos Estados Unidos é que a inflação lá é muito pior do que aqui, aquilo que eu falo. Pra gente aqui 10% é alto pra caramba, sem dúvida alguma. Mas não é uma coisa assim excepcional. A gente já teve a inflação de 10% outro dia mesmo lá na Dilma, aliás, mais do que 10%. Mas lá nos Estados Unidos, 7% é uma coisa anormalmente alta. E o pior não é isso, como eu falei para vocês. Aqui no Brasil, bem ou mal, aliás, o Paulo Guedes falou exatamente o que eu falo aqui no canal, lá em Davos, né? Ele falou aqui, ó, os bancos centrais estão dormindo no volante, precisam acordar para a questão da inflação. A minha sensação é que a fera está descontrolada. No Brasil, por causa da exigência trágica que tivemos com a inflação, nós mexemos rapidamente, né? É aquilo que eu falei para vocês. Aqui no Brasil, bem ou mal, o Bolsonaro gastou dinheiro em 2020, é verdade, mas em 2021 a coisa já equilibrou. Então, assim, a gente está vendo a inflação agora, está vendo o aumento de preço agora decorrente daquela inflação de 2020, é verdade, ali foi impressão de dinheiro mesmo, causou a inflação, sim, foi causada pela ação contra as medidas de prefeitos e governadores que trancaram todo mundo em casa. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, mas o fato é que ele parou de imprimir dinheiro, o que significa que a tendência é de uma situação melhor para a inflação aqui no Brasil. Não vai acabar imediatamente, evidentemente, a gente sabe que esses ciclos nunca são rápidos, mas a tendência é tirar pressão disso. Ao passo que lá nos Estados Unidos, você vê o Biden botando plano de $1 trilhão atrás de plano de $1 trilhão, a situação está realmente fora do controle. É o que confirmou o que eu já tinha dito aqui, o Paulo Guedes lá em Davos. Né, tá acontecendo aquele encontro lá de Davos, na Suíça, do Fórum Econômico Mundial, lá do Klaus Schwab, tá tendo esse encontro lá, isso aqui o Guedes falou nesse encontro,
E mandou bem, todos os programas adotados no Brasil na pandemia deram certo, né? Eu discordo, tá? Eu acho que os adotados por estados e municípios não deram certo, não. Foi uma intromissão na vida das pessoas, prejudicou todo mundo sem ter nenhum efeito real. Mas, enfim, né? Então, é isso que está causando o otimismo no Brasil. É o fato da economia estar relativamente arrumada. Não vou dizer que está uma maravilha, não, mas está relativamente arrumada. E o aumento do valor das commodities. Isso levou mais gente a investir na Bolsa Brasileira e, com isso, o dólar caiu porque entrou recurso, entrou dólar, né? Enfim, isso daí não tem nada, não foi o Moro, não foi o Lula, foi o Bolsonaro, foi o Paulo Guedes, né? E aquele negócio, esse pessoal tá com medo justamente por conta disso, porque eles sabem que se a economia for bem esse ano, se realmente o Brasil recuperar, a chance de tentar tirar Bolsonaro fica muito pequena, né? Agora, eu queria chamar a atenção para vocês para um outro aspecto aqui, que é o Temer, tá? O Temer, ele é um cara que está correndo por fora nessa história toda aí, é um cara que está com capital político apreciando. Ok, essa manchete da Folha é exagerada, né? Ah, embaixadores pedem que Temer ajude a restabelecer a relação com o Brasil e coisa e tal. O que a gente teve foram alguns países que fizeram algumas críticas ao Brasil, não tem ninguém com relação cortada com o Brasil, fizeram críticas na relação à questão ambiental, mas isso é por conta de política, né? Eles queriam dar alguma satisfação política interna, fizeram essa besteira, só que eles sabem que o mundo precisa do Brasil, né? Sem a quantidade de alimento que é produzida aqui, o pessoal passa fome na Europa. Então não tem jeito. Eles querem acabar até com essas brigas, né? E estão querendo fazer justamente que o Temer restabeleça a relação do Brasil com o mundo, ou seja, não é isso tudo, mas é fato que o Temer está com um capital aí alto politicamente, ou seja, ele é um cara moderado, como o pessoal vê, um cara bem visto internacional. E eu não sei não, viu? Ele daria um bom vice-presidente para o Bolsonaro. Seria uma jogada arriscada, todo mundo sabe que ele tendo um vice-presidente com uma capacidade de assumir o poder, e que já até fez isso uma vez, iria ser um risco para o Bolsonaro, não tenha dúvida nenhuma. Seria certamente no primeiro dia do governo Bolsonaro já teria gente falando em impeachment, pode ter certeza, mas o fato é que o Temer seria um bom nome para justamente dar esse peso mais para o centro para o Bolsonaro. Eu não sei não, hein? O pessoal devia prestar atenção nisso daí. Enfim, esse Big Brother de político lá em Brasília, no final das contas, faz muito pouca diferença, né? É lógico, de jeito nenhum eu quero que Lula ou Moro, que são os dois ultrasocialistas, ganhem o poder. Seria uma tragédia pra gente, para nós libertários. Até que economicamente nem tanto, porque o Brasil, a economia iria para o saco, mas para nós libertários isso seria bom, né? Quanto mais a economia do real, do papelzinho colorido for para o saco, melhor para nós. Agora, o problema todo é a violência, né? E a violência, você pode ter certeza, seria muito grande com todos os dois. Enfim, boas notícias. Dólar está caindo, a bolsa está subindo. Se isso for o prenúncio de um bom ano para a economia, pode contar que Bolsonaro volta. Pessoal, vamos falar um pouco do episódio lá de Tonga, né? Do vulcão que entrou em erupção lá no Pacífico. O que está acontecendo dessa história? Qual o desdobramento, né? A gente falou sobre isso mais atrás, vamos dar um acompanhamento nessa notícia. Essa notícia foi sugerida por Thiago Souza. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva lá no canal, né? E se você gosta das camisas que eu uso aqui, das canecas e coisa e tal, não esqueça de passar lá na nossa loja virtual, pimentanocafé.com.br/visão libertária. Tem um monte de coisa legal por lá, né? Pois bem, o vulcão Tonga, vocês sabem, a gente falou muito sobre isso, eu falei aqui no Ancapsu, depois fiz um vídeo lá no Visão Libertária. Aliás, o vídeo lá do Visão Libertária tá excelente, tá a caminho para se tornar o maior vídeo da história do canal Visão Libertária. Muito bacana mesmo, o pessoal gostou. E lá naquele vídeo eu falei sobre a possibilidade de um inverno vulcânico, né? É uma coisa que já aconteceu no planeta Terra outras vezes, com grandes erupções de vulcão. Isso leva a uma suspensão de particulado na atmosfera e isso pode abaixar a temperatura, né? Como eles dizem aqui, a erupção do vulcão Tonga foi 500 vezes mais forte que a bomba atômica de Hiroshima e foi a maior explosão que houve no planeta Terra desde 1883, quando teve a erupção do Krakatoa, que eu mencionei também lá no vídeo, que esse vulcão de Krakatoa, que foi o último que teve em uma época que foi o mais antigo que a gente tem registros assim bem documentados
da erupção e, de fato, ele causou uma diminuição da temperatura nos anos seguintes. Tá? Isso não é uma solução para um eventual aquecimento global, porque o aquecimento global, ele, em tese, ele dura para sempre, né? É contínuo. Né? Esse tipo de resfriamento ele vai acontecer, vai durar alguns anos, mas vai acabar passando. Isso se chegar a acontecer, porque, como eles estão dizendo aqui, ela foi a mais forte desde então, mas não foi tão forte quanto a do Krakatoa, né? E o Krakatoa já não gerou um inverno vulcânico. Ele reduziu um pouquinho a temperatura, mas isso é diferente dos outros casos que a gente explicou lá no vídeo do Visão Libertária, em que houve realmente um inverno vulcânico, em que teve realmente erupções enormes e que praticamente apagou o sol, você ficou um ano sem verão, uma coisa assim realmente muito pior do que essa situação. É muito diferente de simplesmente baixar alguns graus da temperatura. Abaixar alguns graus da temperatura é esperado que faça, tá? Que aconteça isso a partir do ano que vem. No próximo verão, agora nesse verão não vai dar tempo, porque os particulados eles vão se espalhando pela atmosfera, então provavelmente nosso próximo verão aqui no hemisfério sul e o verão lá no hemisfério norte, agora em junho e julho, deve ter alguma redução da temperatura, mas não vai ser nada extraordinário, né? Realmente parece que o grosso dos efeitos foram na própria ilha de Tonga, ali nas ilhas da região. A gente falou lá no vídeo que não se sabe quantas pessoas morreram ou foram feridas lá em Tonga, porque a internet acabou sendo cortada com a ilha de Tonga, então a gente estava sem informações de lá. Imagina-se que deve ter sido uma coisa severa, né? A gente não tem noção, mas enfim. E agora a gente sabe que o que aconteceu foi que o cabo submarino que ligava Tonga ao continente, ao resto do mundo, em última análise, se rompeu com a explosão. Né? Isso traz um novo grau de preocupação, porque hoje em dia existe um grande número de cabos submarinos por aí. O Brasil mesmo usa vários cabos para se conectar com a África, com a Europa e com os Estados Unidos, e esse tipo de coisa pode indicar um risco aí de problemas, né, no caso de um grande vulcão gerar uma onda de pressão tão grande que rompeu o cabo no fundo do mar. Né, uma coisa realmente complicada. Você só tem acesso a Tonga via satélite, então a gente conseguiu alguns vídeos que eu mostrei naquele dia, eram vídeos que foram obtidos por telefones via satélite. Então, ainda tem muito pouca informação lá. Você sabe que foi sim uma coisa séria. Várias cidades lá da ilha de Tonga, das ilhas próximas, foram totalmente alagadas pelo tsunami de lá. Mas, enfim, ela ainda está totalmente isolada do mundo, ou seja, você ainda não tem uma comunicação perfeita para lá. E o aeroporto ainda está coberto de cinzas, impedindo qualquer avião posar com ajuda, ou seja, a situação lá é bastante grave, tá? Tomara que o pessoal esteja conseguindo se cuidar lá, sair do outro lado nessa história, né? Então, realmente uma coisa preocupante esse negócio do vulcão lá de Tonga, mas o recado lá no meu vídeo se mantém, né? Realmente você imaginar que o quão pequenos somos nós perto da natureza. Essa que é a minha grande crítica, esse pessoal que acha que pode controlar a temperatura do planeta reduzindo a coisa A ou a coisa B, realmente está totalmente fora da realidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.